Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, mais uma semana. Não vou falar que foi uma semana quente, porque aqui tá fazendo um frio enorme, muita chuva, a gente vai falar disso mais pra frente, mas foi uma semana agitada. Estamos de volta, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala Marquinhos, fala pessoal, tudo bem? Tranquilo, na boa. Vamos aí dar as notícias mais importantes dessa semana, falando de política internacional, política nacional, e no final a gente dá um comentário aí também falando dessa chuvarada toda que está caindo aqui em Israel. Vamos começar então pela notícia que aqueceu a semana passada, né, que foi o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani. Obviamente houve repercussões, não foi, simplesmente não acabou com o assassinato dele. A gente, essa semana, teve uma retaliação do governo iraniano contra bases militares americanas no Iraque, e muita gente perguntando como isso pode influenciar em Israel, se vai ter guerra, se Israel vai entrar na guerra ou não. Enfim, como isso tudo influencia aqui na nossa realidade. Bom, o que a gente pode dizer é que tanto o ataque americano, né, quanto o contra-ataque iraniano aconteceram em território iraquiano, né? Isso é uma coisa bem interessante da gente pensar, que os Estados Unidos não atacaram diretamente o Irã não atacou diretamente os Estados Unidos, e tudo que aconteceu foi dentro do território iraquiano, ou seja, o Iraque, desde a guerra iniciada pelos Estados Unidos, por eles dizerem que existiam armas de destruição em massa que nunca foram achadas, e a gente sabe que o real motivo da guerra foi o petróleo. O Iraque continua uma bagunça, uma terra de ninguém, todo mundo faz no Iraque o que quiser, né? Basicamente isso que acontece. O que aconteceu essa semana também em relação a Israel, né, nesse sentido todo, é que o Irã falou que caso o conflito se escalasse, né, Israel ia sofrer, né? O Irã, através do Hezbollah, ia atacar Israel. Israel disse que, caso isso fosse feito, tanto o Irã quanto o Hezbollah iam receber uma resposta muito firme, muito séria, mas isso tudo ficou somente por ameaças. O próprio Hezbollah e o Irã deixaram claro que os alvos iniciais deles seriam bases americanas, e foi realmente o que aconteceu. A gente viu, né, que foram lançados mísseis do Irã em duas bases americanas no Iraque. Os iranianos dizem que houve mortos e feridos, os americanos dizem que não houve nada, mas o que acontece nesse momento é que, como a gente falou na semana passada, a gente não achava que ia começar uma guerra ou uma terceira guerra mundial, como muitas pessoas, pelo menos a gente viu no Brasil, estavam dizendo. Deu uma esfriada na situação. Obviamente que ainda é muito tenso. Os Estados Unidos agora voltaram a aumentar o número de sanções contra o Irã e contra pessoas, né, contra iranianos que têm dinheiro nos Estados Unidos. Enfim, as sanções não são só contra o país, né, mas sim também contra políticos e empresários que apoiam o regime. Enfim. A gente viu o enterro, né, do Soleimani, que foi uma demonstração da força dele, do poder dele dentro da sociedade iraniana. Enfim, aqui em Israel a gente sentiu que deu uma arrefecida, né, uma esfriada, e nada sério aconteceu. O Golan, né, a estação de esqui, né, lá nas colinas do Golan, que havia sido fechada na semana passada após o ataque iraniano, ela foi parcialmente reaberta, né? Ela foi reaberta por questões de segurança, mas foi fechada novamente por questões climáticas. Aparentemente amanhã ela vai ser reaberta de novo. Obviamente o exército israelense está monitorando a situação, né, tanto no norte quanto lá mais para o oriente, e até agora nada tem sido, não tem sido alarmado. Tanto é que a notícia essa semana foi muito mais em função das chuvas e do clima aqui em Israel do que dessa possível guerra e desse possível confronto tanto com o Irã e com o Hezbollah. A situação acalmou. Aqui em Israel a gente não sentiu nada de extraordinário, nada que fizesse com que as pessoas ficassem alarmadas, e esperando aí se isso vai se desenvolver de alguma forma mais séria. Eu acho que tem uma influência aí. Eu acho que, na minha opinião, há um direcionamento tanto da Rússia quanto da China junto com o Irã para não escalar o conflito, para deixar as coisas esfriarem um pouco. Tem a questão do petróleo envolvida. Enfim, ninguém nesse momento quer guerra. Os Estados Unidos também, o Trump falou que ele não quer guerra.
E o Trump sai como um vitorioso, né? Porque, na verdade, não tem como comparar o estrago feito pelo ataque americano com o estrago feito pelo ataque iraniano às bases americanas. Apesar do Irã ter dito que foi proporcional, se a gente for colocar na balança, não foi muito proporcional, né? Mas, enfim, a coisa deu uma acalmada, o que é importante para todo mundo. Guerra não é fácil para ninguém. E vamos ver como isso vai se desenvolver aí pelos próximos dias e meses, quem sabe. Alguma coisa a acrescentar, cara? Sim, acho legal a gente comentar, né? É importante a gente comentar sobre o que a gente está falando de Irã, né? Não foi Israel que atacou o Irã, não foi nem quem matou o general iraniano, não foi Israel não está a princípio metido em nada disso. A gente está falando de Irã, né? A resposta é a seguinte: além dessa parceria Estados Unidos e Israel, né, com esse inimigo em comum contra o Irã, ou do Irã associar a rivalidade, inimizade deles com Israel, com os Estados Unidos, eles associarem essa relação com os dois países, o Irã, de fato, depois que os Estados Unidos atacou o Soleimani, que o Irã revidou, o Irã disse: se os Estados Unidos fizer alguma coisa, a gente vai atacar Haifa, né? Eles ameaçaram atacar Haifa e Dubai. Não entendi até agora por que Haifa, por que não Tel Aviv, né? Simbolicamente, Tel Aviv é muito mais razoável o ataque, né? A capital comercial do país, financeira, né? É a primeira cidade hebreia construída em quase 2.000 anos, né? E a região de Tel Aviv, se eles erram um míssil, eles acertam muito provavelmente um povoado judaico, ao contrário de Haifa, né? Que tem 10% da população árabe, e se eles erram um míssil, eles podem acertar uma aldeia árabe ali. Enfim, não consegui entender por que Haifa. E aí, quando isso acontece, o que passa pela cabeça da gente, tá? Além de por que Haifa? O que acontece? Se o Irã atacar Israel, o que acontece? Que avaliação a gente faz disso? Porque o fato é o seguinte: o Irã, aparentemente, não está interessado numa guerra direta com os Estados Unidos. Porque o Irã tem a menor chance de ganhar uma guerra direta com os Estados Unidos. E por mais que a Rússia e a China se manifestem contrariamente, eles não podem fazer nada mais que ceder armas para o Irã, né? Então, assim, essa guerra claramente não interessa ao Irã. A ameaça de atacar Israel, ou Dubai, no caso, né, os Emirados Árabes, que são inimigos do Irã, né, no caso dos Emirados Árabes, inimigos sunita e também aliados dos Estados Unidos, país que tem tropas americanas, tem bases americanas instaladas lá. Essa ameaça, na verdade, é para desviar o foco, né? Porque o que acontece se o Irã ataca Haifa? Não sabe se o Irã realmente ia atacar ou não. O que acontece se o Irã ataca Haifa? Israel pode ser que revide. E a guerra é transferida, né? Em vez de ser uma guerra Estados Unidos e Irã, a guerra se transfere para uma guerra com Israel. Aí passa pela cabeça da gente uma série de coisas. A primeira como é que Israel está preparado para uma guerra dessa? Consequências práticas. Não é segredo para ninguém que o exército israelense, as forças armadas israelenses estão se preparando para um conflito com o Irã há muitos anos. Netanyahu não para de falar disso, e outros líderes também não param de falar disso. Ehud Barak, né, da Ministra da Defesa, alguns pensadores, alguns intelectuais apontam para que a ameaça iraniana ela é muito mais perigosa que a ameaça palestina ou de qualquer outro país do mundo muçulmano que possa ser um inimigo de Israel, né, de qualquer maneira que seja. Então, a gente começa a imaginar, além dos cyberataques, disso eu imagino que Israel esteja um pouco mais avançado que o Irã, embora as informações que a gente tem é que desde 2012 o Irã vem investido muito nessa estratégia bélica, né, inclusive. Israel tem preparação para isso. Eu, quando fui reservista a última vez, eu fiz um treinamento, eu sou mecânico de blindados de uma unidade de médicos e paramédicos. Então, minha função é ser mecânico, mas eu estou ali rodeado de médicos e paramédicos. E ali se fez um dia inteiro de treinamento químico, né? Se prepara para uma guerra química. Israel não é segredo para ninguém que as forças armadas de Israel estão se preparando para uma guerra química, para uma guerra biológica, talvez, para uma guerra de grandes proporções contra o Irã. O exército militar, embora os soldados de hoje em dia não tenham experiência nenhuma numa guerra com outro país, né, porque Israel só enfrenta milícias e grupos terroristas, né, é o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, em determinado momento a Brigada de Mártires de Al-Aqsa. A última guerra que Israel traçou contra um exército regular foi a guerra de Yom Kippur, em 73. Lá se vão quase 47 anos. Né? Então, nenhum general na ativa participou daquela guerra. Só, talvez, na área de reserva, e acabou. Talvez Netanyahu tenha sido soldado naquela guerra, como provavelmente ele foi. Ou soldado ou reservista, mas, enfim, pra gente ver, o Netanyahu vai fazer 70 anos, ou já fez 70 anos. Mas Israel se prepara para essa guerra, como o Irã também provavelmente deve se preparar. Ainda que se prepare
o exército de Israel não é o exército dos Estados Unidos e Israel é muito mais vulnerável dos Estados Unidos em uma guerra contra o Irã. Então, Israel, a princípio, eu acho que também não tem interesse numa guerra dessas, não. É uma guerra que deixaria o país muito vulnerável, não consigo imaginar essa guerra sem que seja feito todo o processo de preparação. Já se faz em momentos só de simples ameaça, como distribuição de máscaras de gás, abertura de bunkers, chamada de reservistas, né? Além disso, eu imagino uma guerra com o Irã, uma guerra que o Hamas e o Hezbollah também participariam para que Israel ficasse exposto em todos os sentidos, né? E eu não consigo ver o resultado de uma guerra dessas sem visualizar uma carnificina total, porque não dá para ser cirúrgico em ataques contra o Hamas e o Hezbollah quando você está em uma guerra aberta contra o Irã, né? Israel provavelmente bombardearia bases do Hezbollah e do Hamas sem o cuidado que as Forças Armadas dizem ter com a morte de civis, né? Eu até acredito que eles tenham esse cuidado. A gente pode questionar se a minha avaliação de cuidado, se a minha interpretação desse cuidado é a mesma e que a deles, mas enfim. Então seria um cenário muito problemático para Israel, enquanto uma guerra do Irã com os Estados Unidos é um cenário muito mais perigoso para o Irã do que para os Estados Unidos, né? Então essa é a maneira que o Irã tem de desviar o foco e de dar uma resposta que possa ser freada. Eu não sei até que ponto o Netanyahu vai dizer para o Trump: para com isso aí, porque se ele atacar Haifa vai dar um problema para a gente. Não sei até que ponto isso pode acontecer, se são os russos, são os chineses que frearam, no caso, o Trump. Se foi o Trump que decidiu fazer frear, porque para ele talvez tivesse bom o que aconteceu, né? Tem uma guerra de informações aí, o Irã diz que mataram dezenas de soldados americanos, o Trump diz que não perdeu nenhum soldado. Eu acho que é mais fácil, daqui a um tempinho a gente vai saber, mas é mais fácil que o Trump esteja falando a verdade, ainda que a gente sabe que ele minta bastante, porque a imprensa, a mídia norte-americana, ela uma hora divulga, né, o número de mortes em bases americanas no exterior, e a imprensa no Irã não é livre, como a gente sabe, né? Mas o Trump, ele pode ter parado porque pensou: tá bom, já fiz o que eu tinha que fazer, matei o general lá que me incomodava, estava responsável por todas as ações externas do Irã, alimentando milícias e tudo mais. Depois está bem da maneira que foi, eles ficaram com muita raiva, vão demorar muito tempo para colocar alguém no lugar, fizeram um ataque com danos muito pequenos para a gente, só para cortina de fumaça, para talvez encobrir alguma poste, algum atentado no exterior, ou que talvez eles queiram dar uma resposta para a população, contam uma meia-verdade, uma mentira para eles, tudo bem. Pode ser que tenha sido isso também. Agora, já a gente fala da questão militar, né, que envolve essa guerra com o Irã, eu queria passar dela para a questão política. O que aconteceu agora foi muito bom eleitoralmente para o Netanyahu. Essa morte do Soleimani, né, esse assassinato do Soleimani e a resposta do Irã para os Estados Unidos, a ameaça de atacar Haifa, é muito, e agora principalmente, né, o Irã avisando que não vai mais se privar de enriquecer urânio, é muito bom eleitoralmente para o Netanyahu. É uma notícia muito boa, porque o Netanyahu está há muitos anos alertando sobre o perigo iraniano, né? Ele vende a fim do acordo que o Obama fez com o Irã como se fosse um sucesso do seu governo, né? Mesmo ele não tendo dito que o acordo dos Estados Unidos com o Irã, que o Obama fez com o Irã, em troca do Irã não enriquecer urânio, os Estados Unidos cortarem pelo menos parte das sanções. Ele não apresenta isso como um fracasso do seu governo, né? Mas ele apresenta essa quebra desse acordo como um sucesso do seu governo, pela boa relação que ele tem com o Trump. Eu particularmente acho que isso não tem nada a ver com a posição do Netanyahu. Acho que o Trump ele tomaria essa decisão independente do Netanyahu, assim como o Obama também tomou a decisão independente do Netanyahu. Ele não é uma peça tão importante assim para os Estados Unidos nesse acordo. Ele pode até ser uma peça pedindo para o Trump não revidar o ataque ao Irã. Mas num acordo grande como esse, ele não é, mas ele vende essa propaganda dele mesmo, né, do seu governo, da sua personalidade, do seu papel como líder. Então, para ele, o que está acontecendo eleitoralmente é positivo. Israel foi ameaçado, o Irã disse que vai voltar a enriquecer urânio, e o Netanyahu, que se apresenta como o maior inimigo do Irã, a ameaça iraniana, a coisa mais relevante de todas, a coisa mais importante, o maior perigo de todos, ele sai como um visionário no imaginário coletivo, pelo menos de parte da população israelense. Ele tende a se fortalecer politicamente. Se isso vai se traduzir em votos, ainda não saiu nenhuma pesquisa para mostrar para a gente o que aconteceu nos últimos dias. Mas eu acho que ele pode sair fortalecido, sim. Na verdade, a política externa, ele está tentando há muito tempo associar sucessos israelenses recentes na política externa à sua pessoa. Sucessos é uma coisa bastante relativa, né? Porque é questionável se relações de Israel com um governo claramente antissemita, como o da Polônia, é um sucesso diplomático ou não, mas ele tenta associar isso à sua pessoa e à sua posição como ministro do exterior, inclusive que pasta que ele acumulou nos últimos anos. Esse caso ele vai associar, né, a sua intuição e a sua, não só intuição, né, a sua capacidade de enxergar
além dos outros, de estrategista e de percepção, isso tende a fortalecer o Netanyahu no cenário eleitoral. Enfim, sobre o Soleimani, eu acho que já deu, né, para a gente falar o que a gente tinha que falar. O assassinato dele em si, a gente já falou sobre isso, e agora as consequências que isso pode ter em Israel, acho que a gente também já encerrou. Esse Marco quer completar? Eu só queria colocar uma questão, porque Haifa, né? Porque eu acho que o ataque do Irã a Israel seria através do Hezbollah. E o Hezbollah, para eles, é muito mais fácil, muito mais acurado, né? Muito mais. A chance deles acertarem Haifa do norte é muito maior do que acertarem Tel Aviv. E Haifa tem um porto, né? É o principal porto de Israel, tem usina de energia, enfim, uma cidade que ela é historicamente uma cidade de trabalhadores, enfim, uma cidade portuária, uma cidade bem ativa, e eu acho que é por isso que eles ameaçaram atacar Haifa, porque o ataque não seria feito através do Irã, ou vindo até de pontos iranianos na Síria ou no Iraque, até porque eu acho que os pontos iranianos na Síria, mais próximos de Israel frequentemente já tem bombardeado. Então, isso viria do norte. Eu acho que essa é a chave para a gente entender por que eles usaram o Irã, o Haifa, né, como exemplo. Sobre a questão do Trump não querer guerra também, eu acho que tem uma coisa interessante, e que aí você falou deles voltarem a enriquecer o urânio, o Irã ter anunciado que ele saiu completamente do acordo. A Europa tem um interesse muito grande no Irã em função do petróleo, né? O Irã recentemente também achou novos campos de petróleo, campos enormes de petróleo, e obviamente que os Estados Unidos têm interesse, e obviamente que esse ataque e essa tensão Estados Estados Unidos e Irã é também por uma questão financeira, uma questão do petróleo. Não tem como a gente esvaziar isso, né? Há o interesse americano na região, ele é basicamente o petróleo. A gente não pode falar que é direitos humanos, porque os Estados Unidos são ligados ao governo saudita, que de direitos humanos não tem nada. Só lembrar que recentemente o príncipe saudita autorizou e organizou o assassinato de um jornalista crítico ao regime na Turquia, né? O jornalista saudita, ele foi chamado na embaixada saudita na Turquia, e quando ele chegou lá, ele foi morto, esquartejado. Enfim, e os Estados Unidos mantêm relações com a Arábia Saudita, ou seja, direitos humanos não é importante, né? Quando a questão é dinheiro, quando a questão é petróleo. Então, mas a Europa, depois que os Estados Unidos se retira do acordo, né, que como você muito bem falou, João, foi muito bem visto pelo Netanyahu, a Europa se mantém, né? A Europa falou, não, a gente continua no acordo, e inclusive a Europa está tentando fazer com que o Irã não saia do acordo, né, não enriqueça o urânio, porque aí a gente muda completamente o cenário, caso, e conforme o Irã já informou, o acordo acabe completamente. Os Estados Unidos, caso houvesse uma guerra, não seria como a guerra no Iraque, em 2003. Eu acho que a Europa não entraria numa guerra com o Irã. Eles têm interesses muito maiores. Obviamente, a China e a Rússia não entrariam na guerra, né? Então, ou seja, seria uma guerra Estados Unidos, seus proxies na área, no caso a Arábia Saudita e Israel, contra o Irã. E numa guerra como essa, eu acredito também que a Rússia entraria no conflito, dando apoio ao Irã. Talvez a China não, a Europa não se meteria, por conta também das relações com os Estados Unidos, mas enfim, seria uma guerra que ela teria um cenário de aliados bem diferente, de blocos de aliados bem diferentes. Seria Estados Unidos e seus parceiros no Oriente Médio de um lado, e aí seus parceiros seria basicamente Israel e Arábia Saudita, contra o Irã e, vamos dizer assim, seus parceiros, que eu acredito que a Rússia daria um apoio ao Irã, como deu à Síria inicialmente, um apoio tácito, e depois assumiu um apoio mais frontal, e hoje a gente sabe que quem define boa parte da política externa síria é o Putin, né? E eu acho que seria um pouco nesse sentido. Mas, de qualquer forma, como a gente falou aí, tem que ver o que vai acontecer daqui para frente. O que mais importa é que esfriou um pouco por agora. Não tenho dúvida também que a guerra vai continuar nos meios cibernéticos, né? Está acontecendo nesse momento, acontece o tempo todo, a gente não vê, mas um atacando o outro. Já teve casos, inclusive, de Israel conseguir, como é que chama? Infectar, né? Usinas, né?
o projeto nuclear iraniano e com vírus, né, de computadores, e levou o projeto, destruiu centenas de centrífugas iranianas e levou o projeto alguns anos atrás, retrocedeu o projeto iraniano, né, alguns anos, e isso com certeza está acontecendo nesse momento que a gente está gravando aqui esse podcast, e a guerra vai continuar nesse plano, no plano cibernético. Não acredito que no plano físico, né, real que a gente vê. Acho que agora a gente não vai ter mais nada, pelo menos pelas próximas semanas e meses, talvez, por aí. Vamos para a próxima? Eu só, um adendo pequeno, concordo com quase tudo que você falou. Em relação à Haifa, não me convenceu muito, não. Não me convence esse argumento, porque o Hamas já chega facilmente em Tel Aviv, o Hezbollah com um arsenal de 100 mil mísseis também poderia chegar. Mas, enfim, talvez o grande objetivo de atacar Haifa é chegar na casa do nosso amigo Nelson Burd, né? Que pode estar passeando lá pela Moshavá Germanit, pelo bairro alemão de Haifa. Né? Ele é um grande espião israelense, a gente sabe, né? Da parte dos esportes, ele prejudica a seleção iraniana de futebol. Quem sabe ele, dando informações para a seleção israelense, ele pode comprometer o Irã na próxima Copa do Mundo. Eu só espero que o Nelson não seja pego de surpresa quando ele estiver comendo um falafel ali pro Haifa, cara. Que ele esteja ali, que ele esteja bem protegido caso isso aconteça. Pois é. Mas ele dá muita desses rolés por ali para comer falafel, batata frita e pizza. Gosta muito de pizza também. Pois é. Beleza. Vamos pro próximo então, cara. Essa semana pegou um pouco a gente de surpresa, na verdade, ontem, Benjamin Netanyahu decidiu libertar 2 prisioneiros sírios que estavam aqui, bom, vai ser meio redundante, 2 prisioneiros sírios que estavam presos em Israel. Um deles, chamado Sidki al-Makr, né, que é de origem drusa, e outro Amal Abu Salah. E o Netanyahu disse que a libertação desses 2 prisioneiros ela foi um gesto de boa vontade em retorno ao favor que o governo sírio fez quando devolveu os restos mortais de um soldado israelense chamado Zachary Baumel, que estava desaparecido desde 1982, na primeira guerra do Líbano, né? Houve uma batalha chamada uma Batalha de Sultan Yaqub, né, que vamos dizer, o Sultan Yaakov, Jacó, né, Yaqub em árabe. Foi uma batalha que na época, recentemente, quando o corpo dele foi devolvido, a gente viu na televisão algumas imagens, houve uma emboscada, enfim, um pelotão inteiro foi atacado e 3 soldados não foram, enfim, foram mortos, né, mas não foram, os corpos dele não puderam ser resgatados e ninguém sabia o paradeiro deles, até que nas primeiras eleições, né, dessa rodada agora, ou seja, em abril do ano passado, uma semana antes das eleições, 6 dias antes das eleições, o Netanyahu informou que ele estaria retornando um dos corpos, né, o corpo do Baumel, e ele foi até a Rússia e o Putin devolveu o corpo, os restos mortais, no caso, para o Netanyahu. O Netanyahu chegou aqui, foi uma jogada eleitoral enorme, uma jogada de marketing político muito grande, porque a gente sabe o apelo que tem não só prisioneiro de guerra, né, mas também restos mortais de soldados israelenses que morreram nas guerras. Enfim, quando a Síria resolveu, eu não acredito que tenha sido a Síria, isso foi uma jogada russa, mas enfim, até porque o corpo do Bauman, ele foi achado num campo de refugiados, né, chamado Damascene, e foi descoberto pelos russos. E aí, enfim, os russos que organizaram essa devolução do corpo, tanto é que o Netanyahu, o corpo não foi enviado para Israel pela fronteira síria-israelense. Quem devolveu foram os russos. E agora o Netanyahu resolveu soltar esses dois cidadãos sírios. E um deles, né, o Sidki al-Makr, ele mora nas colinas do Golan, na cidade de Masdar Shams, que é uma cidade síria drusa, e ele foi preso em 2014, condenado a 17 anos por espionagem para a Síria, né, para o governo sírio. Ele é um como é que chama isso? Um apoiador muito forte, né, do governo Assad. Ele nega o direito de Israel a existir, e ele inclusive falou que recentemente Israel ofereceu a ele a libertação e que ele seria extraditado para a Síria. Ele não voltaria para Masdar Shams, ele recusou, só que agora Israel o libertou e ele voltou para Masdar Shams. Ou seja, ele foi libertado e mora em Israel hoje, porque as colinas do Golan foram anexadas por Israel, né? Só para lembrar, as colinas do Golan eram um território sírio até 1967, quando teve a Guerra dos 6 Dias. Israel anexou, conquistou
e depois anexou as colinas do Golan ao seu território, e Majlis Shams, que é uma cidade drusa de origem síria, né? E muitos cidadãos, eles não se reconhecem como israelenses, eles se reconhecem como sírios, inclusive, hasteiam bandeira da Síria e tudo mais, e ele voltou para lá, né? O Siddiq al-Makti foi solto essa semana pelo Netanyahu com um gesto de boa vontade com o governo sírio. Não acho que tenha sido só com o governo sírio, tem a ver com o governo russo também, mas é interessante essa jogada, essa troca de favores e de carícias, vamos dizer assim, entre o governo de Bashar al-Assad e o sobrevivente governo de Benjamin Netanyahu. O que você tem a dizer sobre isso aí? Eu não tenho nada para acrescentar, foi perfeito aí. Beleza, então vamos para a próxima. Vamos lá. Próxima notícia. Bom, vamos deixar a arena internacional de lado, até que tem uma notícia bomba aí, esperamos que não tenha. E vamos para a arena nacional, cara. Vamos falar de quê? Eleição, né? Menos de 2 meses. A eleição está marcada para o dia 3 de março, a gente está gravando no dia 10 de janeiro, sexta-feira à noite. E só para lembrar uma questão muito interessante, muito importante para a gente pensar todo o quadro eleitoral israelense que a gente vai comentar agora. Na próxima quinta-feira, dia 16, né, os partidos e blocos, né, eles têm que entregar à comissão eleitoral as listas para a eleição. Ou seja, se ninguém... É tipo a inscrição do partido, né, ou do bloco. Se não fizerem isso até quinta-feira, não participa da eleição. Ou seja, todo mundo vai entregar, e o que a gente tem aí são 6 dias, né? 5 dias, porque amanhã é Shabat e nem sempre as coisas funcionam com todos os partidos no Shabat. É uma semana corrida, né? Uma semana em que muita decisão tem que ser tomada. Vai ser uma semana crucial. Vamos começar então falando do Likud. Bom, o que mais foi discutido no Likud essa semana foi a formação da comissão que vai decidir pela imunidade do Netanyahu. Na semana passada, a gente falou no apagar das luzes, no finalzinho do prazo para pedir imunidade, o Netanyahu pediu que não fosse julgado antes do fim do seu mandato. E essa é a imunidade, né? Isso aqui é toda a questão da imunidade dele. Ele, enquanto primeiro-ministro, não poderia ser julgado, só no momento em que o mandato dele acabasse. E o que acontece? Então agora... A gente já vem falando disso, tem que ser formada uma comissão dentro do parlamento que vai decidir se a imunidade é válida ou não. Se essa comissão decidir que a imunidade não é válida, acabou a história, o Bibi vai ser julgado. Começa o julgamento do Bibi. Se a comissão decidir que a imunidade é válida, aí o caso vai para o parlamento tem que votar e aprovar ou não a imunidade. A questão é, o julgamento do Bibi só pode começar depois que a imunidade for aprovada ou for negada. Então, o que a gente tem aí? O que a gente tem aí é que, atualmente, o Likud não quer a formação dessa comissão. Por quê? Porque os partidos de oposição, que são a maioria, já informaram que vão ser contra a imunidade, tanto na comissão ou no parlamento, né? Ou seja, se houver uma votação dentro da comissão para decidir sobre a imunidade, o Bibi perde, ele não vai ter imunidade. Ou seja, o Likud não quer, nesse momento, a formação da coalizão, eles querem empurrar isso para a próxima eleição, para caso o Bibi consiga a maioria no parlamento, eles sim pede novamente a imunidade, e aí a comissão é formada e ele receberia essa imunidade. E aí o que aconteceu toda essa semana é que o Bibi arrumou mais uma vítima, né, nessa sua jornada se construindo como perseguido, né, por tudo e todos, né, e a vítima dessa vez foi o procurador do parlamento, né, o procurador do Knesset, que se chama Eyal Inon. Ele disse que não tem motivo para essa comissão não ser formada, porque também o que se discute é se num governo de transição a comissão pode ser formada ou não. E aí o Eyal Inoni falou que não tem motivo para que essa comissão não seja formada e a imunidade não seja votada antes das próximas eleições. E aí o que acontece é o seguinte, a esposa dele, que se chama Amit Merari, ela trabalha na Procuradoria do Estado. E ela participou em um dos processos do indiciamento do Bibi. E aí agora o discurso do Bibi do Likud é que o Eyal Inon não pode dar nenhuma opinião sobre a formação da comissão, porque no caso haveria um conflito de interesses. Tipo, a esposa dele participou do indiciamento do Bibi, então ele não poderia dizer que a comissão não
pode ser formada. É uma questão aí extremamente... Não tem uma coisa a ver com a outra, né? Eu ia usar uma expressão que eu aprendi em português, mas eu não vou usar porque envolve palavrão. Mas, enfim, o que foi feito essa semana foi uma tentativa, mais uma vez, aí, primeiro, né, de deslegitimar o Eyal Yinon, né, o procurador do parlamento, e também deslegitimar todo o processo, toda a justiça, né, todo o trabalho que a justiça tem feito em torno, nessa questão do indiciamento do Bibi, e fortalecer esse discurso que ele está sendo vítima de um golpe de Estado, né, dirigido pelo judiciário, né, no caso, o Estado dentro do Estado, que já vem sendo falado também pelo ministro da Justiça, o Hannah, a gente já comentou disso em outros episódios. Mais uma vítima, um imbróglio aí sobre essa questão da comissão. Nessa semana, na semana que vai entrar agora, né, acredito que isso continue sendo discutido, inclusive o Avihay Mandelblit, né, que é o procurador do governo, falou que tem que formar a comissão também e decidir se o Bibi recebe ou não a imunidade, mas o que o Bibi quer a todo custo é empurrar isso mais para frente, porque, como eu acabei de falar, se não houver comissão, não há julgamento, e ele não quer ser julgado nesse momento. Ele quer esperar um momento em que ele tenha a maioria para poder aprovar a imunidade, e aí ninguém sabe quando ele vai ser julgado. E aí, o que você acha disso? Não, nesse ponto eu também não vou acrescentar, porque acho que você colocou muito bem. Vamos passar para o próximo ponto já. Bom, vamos lá. Então vamos continuar falando da questão política e saindo do Likud, vamos falar então, já que a gente está na direita, vamos continuar na direita. A gente falou, né, que nas últimas eleições houve a formação de um bloco da extrema-direita religiosa sionista, né, os partidos nacionais religiosos, que logo após as eleições esse bloco se desfez, foi o partido do Naftali Bennett, da Ayelet Shaked, né, que era a Yemina Hadash, né, a nova direita, foi para um lado, o partido Abaita Yehudi do Rafi Peretz, que é o atual ministro da Educação, foi para o outro lado, enfim, todo mundo dividiu tudo, ficou aquela coisa, e agora o Naftali Bennett, ele tenta novamente reconstruir esse bloco da direita, né? A Ayelet Shaked, ela continua sendo agora, que ela era a líder, né, desse bloco da direita nas últimas eleições, ela perdeu um espaço enorme dentro do cenário político, né? Ela que era a principal pessoa, ela era a ministra da Justiça no último governo, há um ano atrás, perdeu o espaço completamente, e o que acontece agora é o seguinte, qual o quadro que a gente tem hoje? Bom, na semana passada, teve o partido Abaita Yehudi, né, que é do ministro da Educação, Rafi Peretz, ele já tinha acertado a construção de um bloco com o partido Otzma Yehudit, né, que é a Força Judaica, que é um partido carranista, fascista, e o principal nome do partido é um advogado chamado Itamar Ben-Gvir. Ele é o advogado de todos os colonos que cometem crimes contra palestinos, todo o movimento que tenta, vamos dizer, impedir casamentos entre judeus e árabes. Ele está sempre ali nas pontas, sempre nas cabeças, né? E o Rafi Peretz da Abaita Yehudi já tinha feito um acordo para a formação de um bloco com o Itamar Ben-Gvir. E o Smotrich, né, que é do partido Yehuda Yemin, a União da Direita, ele não queria... Yehuda Leumi, a União Nacional. Yehuda Leumi, tá certo, isso, a União Nacional, tá certo. Ele não via e ele é o atual ministro dos Transportes, né? Ele não via com os bons olhos essa união, não por questões ideológicas, mas principalmente por achar que o Rafi Peretz ele não tem essa liderança toda que ele tá querendo ter, né? Só para lembrar que o Rafi Peretz ele entrou para a política há um ano, ele não era político, ele não participava de nada, a primeira vez que ele foi eleito foi em abril do ano passado, nesse primeiro round de eleições, e o Smotrich já estava na área, né? Ele já era político, já estava ali como deputado, enfim. Ele não aceita que o Rafi Peretz tenha mais força do que ele nesse momento. E agora o Bennett ele está tentando formar esse bloco, né? E lembrando aí que o Bennett é o ministro da Defesa, e ele quer formar um bloco com todos esses partidos da direita para impedir que alguém não passe a cláusula de barreiras, né? Porque isso já aconteceu, inclusive, com ele, né? Com o Bennett, com a Shaked, lá na primeira eleição, eles não entraram, na segunda eleição eles formaram um bloco e conseguiram entrar, e é isso que ele quer novamente, né? Enfim, o mais interessante é que esse bloco que o Bennett quer criar agora, ele já existia, né? Ele destruiu o bloco, ele acabou com o bloco,
ele está tentando recriar esse bloco aí, com a Otzma, o partido que não fazia parte do bloco e vai fazer nesse momento, é o partido Otzma Yehudit, a Força Judaica, e a gente tem novamente essa ideia essa tentativa de formação de um bloco da extrema-direita religiosa sionista. E aí, o que você acrescenta? Não, nisso aí é o seguinte, tá? A movimentação do Bennett, ela foi certeira, né? Porque ele implodiu o bloco, tá? No qual ele era o número 4 da lista, virou ministro da Defesa e agora quer remontar. É o partido dele, né? Que não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira em abril. Hoje, está na frente do outro partido, né? Do outro bloco dos partidos da direita religiosa, e aí ele aparece querendo reconstruir o bloco. Qual é a mensagem que a gente recebe disso? A mensagem é a seguinte: o Bennett deu uma rasteira em todo mundo para voltar a ser o número 1 do bloco e poder voltar a ser um personagem importante na política israelense, né? Ele tentou fazer isso em dezembro, só que ele tentou de uma maneira que ele já percebeu que ele não vai ter sucesso, que é conquistar o eleitorado da direita secular de Israel. Ele perde para o Likud de muito, e perde até para o Israel Beitenu, que já é a nossa casa, o partido do Líbano, também perde para eles. Ele tentou se separar para ver se ele conseguia atrair um público ortodoxo e secular, porque, na verdade, o sonho do Bennett é ser primeiro-ministro e ser o herdeiro político do Bibi, do Netanyahu, ainda que eles dois não se deem nada bem, e ele fracassou. Em abril, ele não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira. Em setembro, ele veio como um cão arrependido, né, abanando o rabo, baixando a cabeça, pediu para voltar a fazer parte do grupo e conseguiu colocar a Ayelet Shaked, que é parceira dele, a única mulher, né, e secular que fazia parte dessa lista, pelo menos os primeiros nomes, para ser a número 1 da lista. E ele conseguiu emplacar ela, mostrando que as pesquisas apresentavam a Ayelet Shaked como uma candidata muito mais competitiva, mas no fim das contas o que se mostrou é que ela também não tinha força, porque na hora do mano a mano, na hora que você está vendo dois partidos parelhos brigando pela liderança, acaba tendo muito voto útil, e o Netanyahu levou os votos os diferenciais que a Ayelet Shaked tinha levado para o Yamina, né, a direita, a União dos Partidos de Direita, assim, não sei mais exatamente como é que chamava o partido, cada eleição mudava o nome, já me perdi. E agora, aí ele deu um golpe de mestre para voltar a liderar esse bloco. Ele virou ministro da Defesa, Netanyahu, né, conseguiu, ainda que interino, né, ele conseguiu virar ministro da Defesa. Tem 2 ou 3 feitos ali meio demagógicos e populistas para chamar a atenção da mídia e de uma parcela do eleitorado. Conseguiu se firmar o seu partido como o mais votado entre esses dois, e nas pesquisas, o segundo partido, né, o segundo bloco, nem consegue ultrapassar a cláusula de barreira, e aí ele tem outro partido com medo de não ultrapassar a cláusula de barreira, ele vai, estende a mão e fala: agora vem comigo, para a gente não desperdiçar votos da direita ortodoxa, mas eu sou o líder. Então foi uma jogada de mestre dele para recuperar o que ele já tinha, né? Não foi uma jogada de mestre para ele se tornar alguma coisa que ele não era, né? Para pelo menos ele voltar a ter o que ele já tinha. E isso não vai ser de graça a longo prazo, mas a curto prazo a tendência é que o resto da direita se curve ao Bennett agora, porque é ou isso ou uma possibilidade de suicídio eleitoral, de não ultrapassar a cláusula de barreira, cair no ostracismo, perderem ministérios, perderem deputados, orçamento. Então a tendência é que eles se juntem mesmo. E a gente sabe que esses grupos, na hora H, eles acabam se juntando. Eles têm respeito pelo seu eleitor e eles têm medo também de não ultrapassar a cláusula de barreira. Eles já viram isso antes. Diferente do que acontece com a esquerda, né? E com a permissão do Marco, eu passo de análise. A esquerda... Vai lá. Obrigado. Na esquerda, parece que eles não têm essa noção. A esquerda israelense, a centro-esquerda israelense, né? Quando eu digo centro-esquerda, não é os partidos de centro e os partidos de esquerda. São os partidos de centro-esquerda e de esquerda sionistas, né? Não os partidos não sionistas, nem os partidos árabes que se consideram de esquerda. Não são todos, alguns sim. Eles não têm essa consciência do que é desaparecer do mapa político, porque isso nunca aconteceu, ainda que o Meretz estivesse bastante perto disso já 2 vezes, pelo menos, ou 3, nos últimos 10, 11 anos. Né? O Meretz, eles até estão querendo se juntar com o Partido Trabalhista, mas não tá rolando. Né? O Nitzan Horowitz fez várias chamadas públicas para o Amir Peretz para que os partidos se juntem, e o Amir Peretz, essa semana, ele deu uma declaração patética. Né? Ele disse o seguinte: vamos juntar todo mundo. Partido Trabalhista, Meretz, Gesher, né, que é o partido que está juntado com o Partido Trabalhista hoje, que não é um partido de esquerda, mas que com o azul e branco talvez eles se juntassem, e azul e branco
e o Movimento Verde, né, representado pela Stāv Shafir. Vamos se juntar todo mundo num bloco só, porque aí a gente vai conseguir não desperdiçar nenhum voto, vai ser o maior bloco, e o presidente vai ter que indicar a gente para formar o governo, e a gente vai conseguir. Tá? Só que o Amir Peretz, acho que ele tirou o bigode, acho que ele perdeu seriedade, né, foi um engraçadinho. A gente sabe que não era séria essa proposta. Porque o Azul e Branco não tem nenhuma razão para formar um bloco com o Meretz e com o Partido Trabalhista. Justamente porque o Azul e Branco tem eleitores de centro e até de direita que jamais votariam num bloco formado entre o Azul e Branco e o Meretz, e talvez não votassem no Partido Trabalhista. Jamais votariam. Ele sabia que a resposta ia ser negativa. Você não arrisca 35 cadeiras e aí para formar um bloco talvez com 45, ou até um pouquinho mais, né? Mas, na verdade, você arrisca muito, né? Porque esses possíveis 46 que eles almejavam chegar, no fim das contas, eles podem virar 41, 42, né? Basta surgir um outro partido de centro dizendo, não, olha só, eles aí estão com a esquerda, a gente é centro de verdade. E tomam os votos todos, né? E o Amir Peretz sabia disso. Ele não é bobo, ele não nasceu ontem, não entrou para a política ontem. Ele sabia disso, essa foi uma maneira desagradável de negar que o Meretz está pedindo, né? Que é uma união entre os dois partidos, que a gente pode falar de Israel Democrático, que é o partido do Barak, a gente pode falar de Gesher, né? A gente pode falar de Movimento Verde, que é o partido da Stāv Shafir, mas, no fim das contas, os grandes blocos, né? Os grandes pequenos blocos, os pequenos grandes blocos, são o Meretz e o Partido Trabalhista. Se eles dois se juntam, os outros partidos podem concorrer juntos os três, e não vão ultrapassar a cláusula de barreira. O Avodá e o Meretz, né? O Partido Trabalhista e o Meretz se juntam, com certeza ultrapassariam a cláusula de barreira e provavelmente chegariam entre 8 e 12 deputados na Knesset. Mas essa negativa dele, ela foi pelo menos até por enquanto, né? Ela mostra como a esquerda sionista ela está sem noção do lugar onde ela se encontra. No Meretz, eles começaram a perceber, mas eles, de alguma maneira, afastaram uma mínima chance que eles têm, né? uma mínima chance, um aumento de chance que eles têm de ultrapassar a cláusula de barreira, mesmo que não se juntem com o Partido Trabalhista. Depois dessa negativa do Peretz, eles anunciaram, né, o Nitzan Horowitz, o Yair Golan, que era o representante número 1, na verdade, do Israel Democrático, que é o partido que o Barak inventou, um ex-general, Yair Golan, né? Eles anunciaram os dois juntos que o União Democrática vai continuar. Né? A lista continua. E, inclusive, o Barak não está aparecendo muito, né, nas redes sociais, né? Mas eles anunciaram só os dois. E a Stāv Shafir, talvez ela seja a maior expoente, né, desse pedido. Por favor, vamos nos juntar, por favor, vamos nos juntar. Ela saiu do Partido Trabalhista porque eles não quiseram se juntar, só para juntar outro bloco, para fazer uma união da esquerda. Ela traz voto, ela sozinha não consegue ultrapassar a cláusula de barreira, mas ela traz voto, inegavelmente. Ela tem uma parcela do eleitorado que vota nela, e eles já anunciaram essa adesão sem ela. E ela demorou 12 horas para responder nas redes sociais que foi isso. E ela fez várias acusações ao Meretz, né? Ela basicamente acusa o Meretz de não atender os telefonemas dela, né? O Nitzan Horowitz, acusa o Meretz de inventar coisas sobre ela e espalhar nas redes sociais. O que parece, tá? E o Chaim Levinson, que é o comentarista político do Haaretz, que você tinha dito antes, o pessoal do Israel Democrático e do Meretz não suportam a Stāv Shafir, né? E aí algumas suposições a gente tem, embora ela negue, né? E as acusações dela o Meretz também nega. Parece que o Meretz entendeu que essa junção não trouxe muita coisa para eles. Hoje em dia, dentro do União Democrática, o Meretz tem 3 deputados. E se o Meretz concorre sozinho, pode ter 4, né? Que é o mínimo que entram. Ou pode não ter nenhum. Então, o que o Meretz tentou fazer foi o seguinte: olha, Stāv Shafir, você quer entrar? Beleza. Mas você vai ser a número 5. Porque os 3 do Meretz, pelo menos, a gente quer garantir. 2 do Meretz é impensável, né? O número 3 do Meretz, no caso, é o Ilan Gilon, que é um cara que é deputado há muitos anos já, cara talvez mais de esquerda na área econômica do Meretz, né? Um cara deficiente físico, que luta pelos direitos de deficientes físicos, um cara que se diz socialista, né? Que tem do histórico Mapam, né? Do Partido Socialista Unificado, né? Do Partido dos Trabalhadores Unificado, na verdade, que era o nome, que era partido histórico ligado ao movimento Hashomer Hatzair, né, que quando se juntou com o Uratz, que era o partido mais do pessoal dos direitos humanos, eles fizeram o Meretz, né? O Mapam era mais socialista, o Uratz era mais democrático, né, vamos dizer assim, e eles juntaram, mais social-democrata, e eles juntaram e viraram o Meretz. E o Meretz não cogita o Ilan Gilon fora da Knesset, 3 para ele já é muito pouco. Eles, inegavelmente, o Yair Golan traz votos e eles, por enquanto, deixaram a Stāv Shafir de fora. O que circula é isso, eles ofereceram para o número 5. Não é garantido que ela vai ter, né? As garantidas não garantem nem que os 4 vão conseguir se eleger. E, pelo jeito, ela declinou. Ela queria um lugar no top 3, né? Para poder dizer que ela é uma das cabeças da União.
mas a avaliação que eles fizeram é que ela não é tão importante assim para essa união. Então, ela, por enquanto, está fora. E aí, a esquerda fica brigando, em vez de se juntar, que nem a direita faz, e a esquerda corre o risco de não ter nenhum dos dois partidos ultrapassando a cláusula de barreira. Por que eu digo isso? Porque as pesquisas estão mostrando os dois partidos muito próximos do número da cláusula de barreira. E isso, tá? Em geral, as pesquisas iniciais, elas apresentam o voto ideológico, né, muito maior do que na prática ele acaba sendo quando as pessoas fazem voto útil. Se no voto ideológico esses partidos já estão com 4, 5 cadeiras, na hora das eleições pode ser muito voto útil, e eles podem não passar a cláusula de barreira. Basta que 2, 3 pesquisas seguidas, um desses partidos não ultrapasse a cláusula de barreira, que metade dos eleitores desistem de votar neles e votam em outro partido que eles têm certeza que vai ultrapassar, porque eles não querem jogar o voto fora. Então, essa junção ela é fundamental para que a esquerda sionista, né, continue existindo. Talvez a esquerda judaica, né, continue existindo em Israel. Se eles não se juntam, a tendência é que pelo menos um deles não ultrapasse a cláusula de barreira, com chance dos dois. Um suicídio eleitoral coletivo, né? Eu culpo, assim, acho que todo mundo aí tem responsabilidade nisso. Nitzan Horowitz tem responsabilidade nisso, né? O Yair Golan, o Barak, até a Stav Shafir tem, mas principalmente o Amir Peretz. Ele é a principal causa dessa indefinição e dessa não junção até o momento. Ele acha, e ele se juntando com o Meretz, ele vai perder o eleitorado dele da periferia, né, que é um público que não se identifica muito com a esquerda, mas se identifica com ele. O que ele não percebeu é que ele já perdeu esse eleitorado. Essas pessoas votam no Netanyahu, basicamente. Ele não conseguiu tirar essas pessoas do Netanyahu. E agora ele precisa mostrar para o eleitorado dele que ele é de esquerda, sim, e que ele prefere o Meretz do que o Netanyahu, e ele prefere manter a esquerda no poder, no governo, do que abrir mão, né, da representatividade. Porque se ele não faz isso, ele pode entregar de bandeja para o Netanyahu a formação do governo. Porque aí o azul e branco, com 10 cadeiras a menos ou com 5 cadeiras a menos no bloco centro-esquerda árabes, não consegue formar o governo. E os partidos de eleitorado árabe, eles estão trabalhando muito para aumentar o percentual de eleitores de eleitores árabes. Se eles conseguem 2 cadeiras a mais, se eles conseguem aumentar de 60% a 65% o eleitorado árabe, né, nessas eleições, que é a meta que o Ayman Odeh, que é o líder da lista unificada, se colocou. Ele deu uma entrevista essa semana no Haaretz e falou isso. Se isso acontecer, a tendência muito forte é que pelo menos um dos partidos de esquerda não ultrapasse a cláusula de barreira. Então, curiosamente, né, e tragicamente, o aumento do eleitorado árabe, que até pouco tempo atrás até votava um pouco no Meretz, pode derrubar a própria esquerda, que é quem mais luta dentre os partidos políticos israelenses, judaicos, né, pela população árabe em Israel. Bom, cara, eu acho que você deu aí o panorama geral, não tô a fim de comentar da esquerda não, cara. Deixa a esquerda aí, vamos ver o que vai acontecer, mas enfim, você deu... A gente já falou disso alguns podcasts atrás, é muita loucura. O que acontece é que a gente falou, se um dos partidos da esquerda, ou seja, ou se o Meretz, né, a Mahané Democrate, ou a Vodá não passam a cláusula de barreiras, de acordo com a redistribuição das cadeiras, né, dos mandatos, a chance de que a direita passe os 61, ou seja, obtenha a maioria dos assentos, é muito grande. A não união da esquerda pode ser a responsável pela manutenção de Benjamin Netanyahu no governo israelense. E aí eu prefiro... Enfim, não vou comentar não, cara. Você já fez aí todo o panorama. Vamos para a próxima? Vamos lá. Então, cara, para a próxima notícia é mais ou menos uma coisa muito louca que aconteceu. A gente falou na semana passada, o Netanyahu, ele acumulava vários cargos de ministros, né? Ele não era só o primeiro-ministro, não é a primeira vez que isso acontece, ele já foi super-ministro, acumulando ministro da economia, ministro da comunicação, ministro do exterior, enfim, ele era realmente um super-ministro, ele tinha várias pastas muito importantes. Isso no mandato anterior, né? Antes do Knesset cair há pouco mais de um ano atrás. E dessa vez, nesse governo de transição, ele também tinha outros cargos, né? Para além do cargo de primeiro-ministro. Ele também era o ministro da Agricultura, o ministro do Trabalho e Bem-Estar, ele também era o ministro responsável pelas relações com a diáspora, ele também era o ministro da Habitação. Só que aí, e a gente comentou isso também, só relembrando, por ter sido indiciado, ele não pode ser ministro. A lei israelense não permite que um deputado indiciado assume cargo de ministro. A lei não fala nada sobre o primeiro-ministro, e é toda essa questão que a gente já discutiu.
mas como ministro a lei não permite. Ou seja, depois que o Bibi foi indiciado, ele teve que abrir mão dessas pastas aí que ele tinha, né, que ele dirigia também, e essa semana ele nomeou novos ministros, né? E nomeou para o ministro, para o Ministério da Agricultura, ele nomeou o deputado David Bitan, que já foi o líder do Likud no Congresso, no Parlamento. Ele nomeou uma outra deputada chamada Ifat Biton para o Ministério do Trabalho e Bem-Estar. Para o Ministério da Habitação, ele nomeou o deputado Yitzhak Cohen. E para o Ministério da Relação com a Diáspora, ele nomeou a deputada Tzipi Hotovely. Ela foi, né, ela vice-ministra do Exterior. O Bibi era o ministro do Exterior e ela era a vice-ministra dele. Ela era a pessoa que tomava, ela era a pessoa mais de frente, assim, vamos dizer, quando tinha muita entrevista, muita coisa que falar, era ela que falava, só que ele é que dava a linha política. O João já vai comentar aí sobre a Tzipi Hotovely, tem algumas coisas aí interessantes a falar, mas o que eu queria falar era sobre o David Bitan, né, que foi nomeado para ser o ministro da Agricultura. Ele recusou, ele falou que não quer ser, ele falou que essa nomeação dele enquanto ministro já deveria ter acontecido alguns anos atrás e não aconteceu, e no caso ele não quer ser ministro da Agricultura nesse momento, mas o mais interessante disso tudo é que o David Bitan, ele é suspeito em mais de 12 casos de corrupção. E foi nomeado pelo nosso queridíssimo Bibi Netanyahu como ministro da Agricultura. Não dá para entender nada, cara. Não dá, tipo, ele simplesmente, e aí com o perdão da palavra, cagou pro país, né, cara? Não tá levando nada a sério. A única preocupação dele hoje é se livrar do julgamento, não ir pra cadeia e continuar sendo aí o nosso imperador. E em relação a quem indicar e se os deputados eles têm realmente alguma capacidade de assumir aquele cargo, ele não está preocupado com isso. Questão técnica não é importante. Se o deputado ele tem alguma relação, ele pode fazer um bom trabalho, não é importante. O Bibi hoje está pensando no apoio dele dentro do Likud, no apoio dele dentro do bloco de direita e se ele vai conseguir ou não a imunidade. Nomear para o Ministério da Agricultura um deputado que é suspeito em 12 casos de corrupção não é brincadeira para ninguém, cara. Agora fala aí da Tzipi Hotovely. Só um comentáriozinho pequeno antes de começar sobre a Tzipi Hotovely, né? Eu acho que essa nomeação do Bitan, ela é uma resposta para a justiça também, né? Que é o seguinte, ó, vocês me tiraram porque eu recebi indiciamento, né? Porque eu fui acusado formalmente, mas essa justiça aí não vale nada. Pessoal, tô botando um cara aqui que está sendo investigado também aí por não sei quantos casos. Eu acho que talvez tenha uma provocação do Netanyahu, né? Sobre nessa nomeação do David Bitan. Não sei, pode ser, vai saber. Agora é o seguinte. O que eu tenho para falar sobre a Tzipi Hotovely, tá? Que parece brincadeira. Na verdade, eu não tenho muito mais o que falar sobre isso. Eu posso justificar esse comentário. Por que parece brincadeira? Tzipi Hotovely, né? E ainda bem que ela não é ministra das Relações Exteriores, porque na condição de vice-ministra das Relações Exteriores, Tzipi Hotovely esteve nos Estados Unidos em novembro de 2017. Tá? E ela fez alguns comentários ali que impressionam o fato do Netanyahu ter, ou seja, ou é uma falta de estratégia completa dele, ou a estratégia dele é romper com a comunidade judaica norte-americana. Já vem de algum tempo o Netanyahu dar esse ministério para ortodoxos, né? Tzipi Hotovely, ela identifica mais com a ortodoxa do judaísmo e até então não representa nenhum problema, né? Cada um acredita, como cada um vive sua vida, é problema de cada um. O problema é você ser intolerante ou preconceituoso, né, com outras correntes. A Tzipi Hotovely, ela fez comentários nos Estados Unidos, né, parte de Israel e parte nos Estados Unidos, ofensivos à comunidade reformista e conservadora. Em uma visita lá, ela disse que, entre outras coisas, né, que Israel não precisa de correntes alternativas dentro do judaísmo secular, né? Ou seja, ela considera, isso é comum em Israel, né? Considerar o reformismo e o conservadorismo como corrente do judaísmo secular, ou seja, como se não fosse religião, né? Que não precisa. Se perguntem por que não deu certo em Israel. Ela falou, eu moro em Rehovot, que é uma cidade que está aí um pouco ao sul de Tel Aviv, onde mora aí, por exemplo, nosso companheiro aqui de Conexão, Yair Mal. Ela mora aqui em Rehovot, lá tem 2 sinagogas conservadoras e vivem as moscas. Se perguntem por quê, né? E ela disse coisas ainda mais absurdas. Ela falou, olha, os conservadores e reformistas, eles pegaram o judaísmo, né? Pegaram o judaísmo, pegaram a casca, né? E o nome do judaísmo. Os líderes também, né? Pegaram a casca, os líderes e o nome do judaísmo, tiraram o que tem dentro, esvaziaram de conteúdo
e deram valores liberais para uma coisa que não tem nenhuma relação com o judaísmo. Essa foi a frase que ela disse. Então, eu vou agora traduzir mais concretamente, que eu acabei de encontrar a frase aqui em hebraico, é um pouco difícil traduzir falando. Mas, enfim, ela disse o seguinte: escolheram, decidiram por pegar a caixa, o nome do judaísmo, os líderes e os valores, esvaziar de conteúdo por dentro, depois misturar com valores liberais, que não tem nenhuma relação com o judaísmo, e pronto, foi o que deu, né? Isso ela chamou do que o judaísmo reformista e conservador fizeram com o judaísmo de uma maneira geral. E Tzipi Rotovely, ela vive uma realidade, isso eu presenciei também trabalhando no exterior, né, tanto na Argentina como no Brasil, já depois de ter feito PLA, depois de ter ido morar em Israel, em contato, às vezes, com israelenses e com setores até da Knesset, que chega a ter contato. Os israelenses, eles têm muito pouco conhecimento sobre como é a vida judaica na diáspora. A vida judaica na diáspora, e por isso eles fazem, às vezes, até algumas viagens para conhecer como é que para entender como é que funciona. Parte também do orçamento do governo vem de doações, principalmente através do Keren Hayasod, e eles viajam para conhecer como são essas comunidades também, para que também Israel possa fazer alguma coisa para essas comunidades, principalmente por meio da Agência Judaica e de outros projetos. O Ministério da Diáspora não tem nada a ver com a Agência Judaica, embora às vezes eles façam parcerias, né? E eles realmente desconhecem, não sabem como é a vida judaica na diáspora, não sabem como é que funciona, e não têm noção de que, na grande maioria dos países do mundo onde se encontra a comunidade judaica, a maior parte da população ela frequenta sinagogas reformistas ou conservadoras. E quando não frequenta essas sinagogas, ainda assim é uma população secular, ou seja, não ortodoxa, né? Secular no sentido judaico, hilonit, não ortodoxa. Quando ela faz um comentário desse, ela mostra que ela não tem a menor noção do que acontece fora de Israel, do que acontece na comunidade judaica fora de Israel. Ela, naquele momento, ela foi desconvidada a fazer uma palestra no Hillel, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, depois desse comentário que ela fez. A comunidade judaica dos Estados Unidos se revoltou com isso. Né? Ela era vice-ministra de assuntos exteriores, das relações exteriores, no momento que já não tinha ministro, né? Que, na verdade, tinha um ministro, o Netanyahu, que estava assumindo a pasta. Então, na verdade, ela tinha um status muito importante. Né? E, assim, uma deputada, vice-ministra das Relações Exteriores, que faz comentários desse tipo, já é preocupante. Né? Que ela seja colocada como ministra da diáspora, parece uma piada. Né? O Netanyahu já teve grandes crises com a diáspora. No caso do Mikveh Kotel, né, que foi quando ele cedeu às pressões dos ultra-ortodoxos e modificou o espaço que estava sendo construído, né, fez alterações significativas do espaço que estava sendo construído para que homens e mulheres pudessem acessar juntos o muro, fosse uma parte mais inclusiva, uma vez que o Muro das Lamentações é um espaço público, né, não é nenhuma sinagoga, nem pertence não é privado, não pertence a ninguém, ainda que seja administrado pelo Rabinato, em conjunto com alguns órgãos de Jerusalém e do governo, né? Ele cedeu essas pressões e cancelou essa construção e passou ela para outro lado, de uma maneira um pouco humilhante. Ele teve uma crise muito grande com a comunidade judaica dos Estados Unidos, principalmente, concentra quase 80% dos judeus que vivem fora de Israel, né? Da diáspora. A Tzipi Rotovely fez esses comentários nesse contexto, nessa época, e o Netanyahu vai, e ainda que de forma interina, ele nomeia essa pessoa para ser ministra da diáspora. Ela está substituindo o Naftali Bennett, que também é um cara ortodoxo, que também teve medidas um pouco questionáveis, se eram inclusivas ou não, mas ele não teve nenhuma crise externa com as comunidades judaicas de diáspora. Ele era um político, ele entendia qual era o cargo dele, ele entendia que ele estava representando uma população não ortodoxa, e o Bennett também ele tem interesses em estabelecer diálogo com a população não ortodoxa, porque, para as aspirações que ele tem, como a gente falou também já nesse podcast, ele precisa dos votos também dessas pessoas, ele precisa ser aceito, e ele se mostra sempre um cara muito razoável, né? Pelo menos no discurso, nas leis que ele vota e que ele propõe, né? Nos projetos, pelo menos, nem sempre, né? Mas, enfim, ele não chegou a ter crises com as comunidades judaicas da diáspora, e ela teve. Então a gente fica pensando, o que se passa pela cabeça de Netanyahu quando ele coloca um sujeito que fala em cura gay para ser ministro da Educação, quando ele coloca um Smotrich, né, que é um também radical de direita, né, contrário à liberação do transporte público no sábado, quando todas as cidades estão começando a pressionar o governo para isso, ele vai e nomeia o Smotrich para ministro dos transportes. Quando ele nomeia o David Bitan, um cara suspeito em 12 investigações, né, da justiça, da polícia israelense, do que seria o Ministério Público lá, como ministro da Agricultura, e coloca a Tzipi Rotovely para ser ministra da Diáspora. Eu não estou questionando as escolhas ideológicas do Netanyahu, porque claramente o Netanyahu ele nunca se manifestou a favor de cura gay, né? Em relação ao transporte público no Shabat, ele se mantém em silêncio sobre isso.
né? Essas não são escolhas ideológicas com as quais ele concorda. Essas são escolhas políticas para, de alguma maneira, no caso do Smotrich e do Rafi Peretz, claramente agradar a base, pelo menos a base deles, né? Ele fazia acordos políticos. Mas quando ele nomeia parlamentares do Likud para esses cargos, eu fico realmente de queixo caído, né? Eu também pensei numa expressão aqui em português que seria palavrão, então prefiro não dizer ela por agora, mas é impressionante, é impressionante. A gente não sabe o que se passa pela cabeça do Netanyahu, não sabe se existe alguma pressão no Likud, se ele está devendo favor para essas pessoas, né? Mas é inacreditável, simplesmente inacreditável. É isso, sem palavras. Vamos continuar, cara. Vamos continuar e falar do tempo, do clima. Tem aqueles que não acreditam em aquecimento global, apesar dos cientistas provarem que é o que está acontecendo, que a gente vem destruindo o planeta Terra, que a gente vem destruindo florestas, que a gente vem sujando, que a gente vem poluindo, que a Austrália pegou fogo vem pegando fogo nos últimos 2 meses, só que na última semana foi algo, pelo menos aqui em Israel, que saiu na televisão, a estimativa é que na Austrália, mais de 500 milhões de animais tenham morrido nos incêndios na Austrália no último período, nesses últimos 2 meses. E aí eu não estou falando só de cangurus e koalas, vamos dizer assim, né? Animais de uma forma geral, né? É muita coisa, uma destruição total. 1/3 da população de koalas da Austrália estima-se que tenham sido mortos, que tenham morrido nesses incêndios. E aqui em Israel, nessa última semana, desde do sábado da semana passada, a gente teve 2 frentes frias que a gente está no inverno, né? Que assolaram o país, uma quantidade de água absurda, muita chuva, muita chuva. A gente que mora aqui no deserto, né? Durante 9 meses, vamos dizer assim, do ano, não chove, é muito quente, muito seco. Inclusive também tem o período dos incêndios, né? Por conta da falta de água na atmosfera, na natureza, enfim, é muito, muito comum ter incêndio aqui em Israel também. E sendo que nessa última semana, muita chuva, muita água e 5 pessoas morreram por conta disso. Casos muito trágicos, teve um casal que estavam em casa e com a chuva começou, no prédio que eles moravam, o estacionamento era subterrâneo, eles foram ver se o carro deles estava salvo, eles entraram no elevador, no momento que eles entraram no elevador, teve uma queda de energia, o elevador ficou travado e a água entrando no estacionamento, a água entrou no elevador, eles morreram afogados dentro do elevador, uma coisa absurda. Teve pessoas que foram levadas pela enxurrada tentando salvar outras pessoas, teve carros que foram levados e também deixaram vítimas, ou seja, muito sério, uma coisa muito, muito triste. É a maior quantidade de água que caiu em Israel nos últimos 50 anos. A única coisa boa que a gente pode tirar disso é que o Mar da Galileia, né, que é o Kinneret, que vem a cada ano perdendo muita água e chegando a níveis alarmantes de evaporação, enfim, perdendo muita água, subiu bastante. Inclusive, a gente vai postar uma imagem, uma foto do Mar da Galileia do dia 8 para o dia 9. Vocês vão ver a diferença. Em um dia subiu cerca de 40 centímetros e a gente está falando de um mar enorme. Eu esqueci quantos metros cúbicos de água significa 1 centímetro quando sobe 1 centímetro, mas é uma coisa absurda e vocês vão ver em um dia o quanto o Mar da Galileia subiu. Eu acho que é a única coisa positiva que a gente pode tirar desse período de chuvas, mas eu particularmente não sei, cara. As pessoas entram na televisão e as pessoas tentam o tempo todo culpar as autoridades. As autoridades dizem que não podem fazer nada, que a quantidade de água que caiu não tinha o que se fazer, mesmo que tivessem preparados, não tinha o que se fazer, porque a quantidade de água foi absurda. Eu realmente não sei dizer. Quer dizer, eu sei dizer que a quantidade de água foi absurda, eu não sei dizer se as autoridades realmente poderiam ter feito algo ou não, mas o que realmente é correto é que houve o sistema de acionamento, como chama isso? Vamos dizer, quando tem algum problema, você liga para o corpo de bombeiros, né? Caiu tudo, né? Todo esse sistema aí de chamar as autoridades, nada funcionava. Inclusive, esse foi um dos motivos que levou à morte aí desse casal no elevador, os vizinhos ligando para o bombeiro, falando vem, 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 e os bombeiros muitas vezes não receberam a ligação porque o sistema caiu e muitas vezes também não tinha nem gente o suficiente para poder resgatar porque, enfim, estavam indo em outros casos.
e é o que a gente teve essa semana. Agora, hoje, ainda pela manhã, caiu um pouco de chuva. No final do dia melhorou bastante, já teve um solzinho no final do dia, está bastante frio. Na cidade onde eu moro está fazendo agora cerca de 6 graus, mas muita água caiu e o inverno está apenas começando, a gente tem ainda aí mais 2 meses de inverno. Se a gente todo ano requer a chuva, mas a gente não quer que a chuva venha dessa forma. Eu acho que a natureza dá recado para a gente, está mostrando para a gente que ou a gente muda a nossa forma de encarar o mundo, ou como eu li essa semana uma matéria se eu não me engano foi na BBC, em 30 anos o mundo acaba com a gente e a gente acaba com o mundo. Vamos ver. O que você viu aí da chuva, cara? Não é a primeira vez que isso acontece nos últimos anos, né? Que uma chuva de grandes proporções de alguma maneira causa destruição e faz com que liguem alarmes e tal, e que né, ultrapassar a linha vermelha e alagar também não foi a primeira vez que deu nos últimos 10 anos, se não me engano, 2012 ou 2013, também no inverno lá, que é a época do vosso de Israel, isso aconteceu. É um país que tem clima temperado mediterrâneo, né? País que tem as 4 estações bem definidas, mas as chuvas elas são no inverno, porque os ventos quentes do Saara expulsam as nuvens chuvosas no verão. Então, a estação de chuva de Israel é no inverno. O verão é muito quente, muito seco, e as chuvas se concentram nessa época do ano, frio e chuva juntos. Israel é um dos países que, como a gente viu no podcast que há um tempo atrás, o Yair, o Rafael Stern e o Gabriel Baciani gravaram sobre água em Israel, muito interessante, recomendo muito escutar, né, do Conexão Israel também, dê uma olhada. Eles comentaram que Israel é um dos países que melhor trata a água, né, que melhor reaproveita a água, é o país do mundo que melhor reaproveita a água, né, reutiliza a água. 70 e pouco % da água que Israel utiliza acaba sendo reutilizada. O segundo país, segundo informações deles, era a Espanha, que era cerca de 20% da água reutilizada. Então, por mais que seja um país que dessaliniza, que reutiliza, né, que faz tudo isso, Israel não tem ainda uma tecnologia eficaz de aproveitamento de água da chuva. Esse é um problema, né, algo que ainda não foi investido muito. Não se criou nenhuma tecnologia sobre isso, né? Talvez porque o país se acostumou com chuvas muito pouco frequentes durante o ano e talvez tenha essa coisa que isso não vale a pena. Acho que um aquecimento global, né, eu prefiro chamar de superaquecimento global, né? Aquecimento global dá uma ideia de uma constante, uma coisa natural, e o que está acontecendo agora é um superaquecimento global por conta da ação humana, né? A gente não altera rápido práticas sociais, pode afetar a gente mesmo, nossos filhos, num futuro bastante próximo, né? Por conta dessa grande mudança climática negativa, eu diria, com certeza, com convicção, Israel vai receber mais chuvas, né? O mundo inteiro, na verdade não é o mundo inteiro, em alguns lugares as chuvas aumentam, em outras partes se desertificam. Já está na hora, né, da gente começar a se preocupar com reaproveitar essa água, porque a água é um problema em Israel, né? A água não está em abundância. Talvez o governo, o Ministério do Meio Ambiente, né, se o Rafael Fleischmann estiver escutando a gente, puder dar uma ideia aí para alguém lá, que fique de olho, porque já passou do tempo de investir mais. Né? É isso. Vamos torcer para que alguma coisa seja feita e que a gente realmente não veja cenas como essa que a gente viu essa semana se repetirem. Bom, vamos então ao comentário do esporte do Nelsinho. Fala aí, Nelsinho, o que aconteceu no esporte essa semana? Meu caro Marcos Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, uma saudação também ao João, que levou a família ao Museu do Itamaraty, lá na Uruguaiana, depois sentaram para almoçar no Beco da Sardinha, isso mesmo, tradicional Beco da Sardinha, lá no Rio de Janeiro, região central da cidade. Jogo do ano, Mishak Haoná, em hebraico a gente fala Mishak Haoná, o jogo do ano, o jogo da temporada. O que significa? Quando o primeiro colocado da Liga principal do futebol israelense, da Liga Ta'al, da Liga Superior do Futebol Israelense, enfrenta o segundo colocado. É o jogo do ano, por quê? Porque ou o segundo colocado encosta e passa, ou o primeiro colocado vence e abre vantagem. E foi o que aconteceu. No estádio Sami Ofer, na cidade de Haifa, o Maccabi Haifa, 3 pontos atrás do Maccabi Tel Aviv, tentou a vitória, mas acabou derrotado. 4-3 para o atual campeão, 4-3 para o Maccabi Tel Aviv, com o último gol, o gol derradeiro, saindo nos descontos do segundo tempo.
Com isso, o Maccabi Tel Aviv, do goleiro brasileiro Daniel Tenenbaum, fez o 4-3 e abriu 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e deu um passo importante para a conquista do bicampeonato. Obviamente que o campeonato termina apenas final de abril, começo de maio. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, água esta que caiu dos céus de Israel aqui e inundou boa parte do país nos últimos dias. Felizmente, na sexta e no sábado, a chuva deu uma trégua. Mas é isso aí em termos de campeonato israelense. O Maccabi Tel Aviv abriu 6 pontos sobre o segundo colocado, que é o Maccabi Haifa, e deu um passo importante para seguir na luta, na corrida pelo bicampeonato. Valeu, Nelsinho. Mais uma vez, muito obrigado. Espero aí que você não seja pego de surpresa comendo seu falafel por Haifa. João, gostando da minha explicação ou não, que o Hezbollah não te assuste, cara. Fique salvo aí, cara. Fique salvo aí. Vamos que vamos. João, mais alguma coisa para acrescentar ou a gente fica por aqui? A gente pode ficar por aqui por hoje. Beleza. Então vamos aguardar aí, vamos ver o que essa semana que entra vai reservar pra gente. Acredito que a gente tenha novas informações aí sobre a formação dos blocos e inscrição dos partidos no próximo podcast. E um recado que a gente já tem alguns episódios que a gente não manda, querendo entrar em contato com a gente, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso e-mail é contato@conexãoisrael.org. É isso aí? É isso mesmo. Acertei. Entra em contato com a gente, querendo dar alguma sugestão, alguma crítica, sempre super bem-vindo. A gente, só um comentário interessante, as estatísticas do nosso podcast, a gente tem aumentado bastante o número de ouvintes e isso deixa a gente muito feliz, porque a gente, é muito tempo que a gente grava o podcast, edita o podcast, enfim, é bem legal ver que as pessoas estão gostando. Ouvintes em vários países vários países do mundo, né, obviamente, no planeta Terra, Estados Unidos, Israel, Ucrânia, Japão, Alemanha, e queria mandar um abraço para ouvintes aí que estão sempre com a gente, com o Clayton, o perfil dele no SoundCloud é Clayton SS, tem um outro também que eu acho que você conhece, João, Felipe Voloquita. Ele também costuma ouvir bastante a gente e é muito legal ver que tem um pessoal aí acompanhando o podcast, se informando sobre o que acontece aqui em Israel pelo Conexão. E, enfim, é isso, é por isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está aqui e por isso que toda crítica também é sempre bem-vinda, todo comentário, desde que seja nessa época aí em que as pessoas nas redes sociais perdem a cabeça, todo comentário bem educado, comentário educado, não precisa nem ser bem educado, né? Um comentário educado, não agressivo, a gente já tá agradecendo. Só fazendo uma atualização dos países, Israel, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Argentina, Espanha, Tanzânia, Reino Unido, El Salvador, México e Ucrânia. Ou seja, tem pessoas que falam língua portuguesa em todos esses países aí ouvindo a gente e, sem sombra de dúvida, deixa a gente bem satisfeito. Eu queria só acrescentar uma coisinha, né? Esse podcast ele é produzido, né, por nós dois e editado pelo Marco. Não tem uma grande produção, é um podcast caseiro que a gente faz, enfim, porque a gente realmente tem paixão por poder dar a nossa opinião e por poder informar as pessoas e pelo que acontece em Israel, né? Então, para a gente é muito satisfatório escutar esse vídeo positivo que a gente tem escutado aí nesses últimos meses que a gente tem feito ele. Obrigado aí pela audiência, de verdade. Pra gente é muito importante. Eu tava pensando nisso essa semana, cara. Esse episódio que a gente tá gravando é o episódio 16, desde a volta, ou seja, estamos aí há quase 4 meses. Bem legal, fico satisfeito que a gente tenha segurado a onda e esteja aí presente. Para mim, particularmente, o podcast, entrar no mundo do podcast foi muito satisfatório. Eu sempre gostei muito de rádio, ouvi muito rádio até hoje eu ouço muito rádio. E rádio, na época, quando eu era criança no Brasil, eu ouvia muito rádio AM. E a principal estação de rádio que eu escuto aqui em Israel é rádio de notícias. Eu gosto muito, enfim. Ou seja, fazer um podcast me aproxima mais desse mundo que eu gosto bastante. Então, como o João falou aí, é bem satisfatório ver que a gente tem um número de ouvintes crescendo. E o que eu peço para vocês aí que estão ouvindo a gente é que compartilhem o podcast na lista de WhatsApp de vocês, nas várias listas que todos temos de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, divulguem, compartilhem, que é um prazer nosso fazer isso aqui.
gastar esse tempo que a gente gasta. Quanto mais ouvinte a gente tiver, a gente agradece a todo mundo. É isso. Valeu, João. Fico aí. A gente na semana que vem volta a se falar. Shabbat Shalom. Que a gente tenha uma semana agitada, porém calma, se é que é possível. Amém. Valeu, cara. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.